Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Jacques Bernini. E eu sou o Nicolas Palma. E esse é o Hubercast, o podcast do Grupo Huber. Eu esqueci de falar essa parte, mas agora tá valendo, vambora. Galera, estamos aqui hoje com a Michele e o Saulo, da Trato Feito, nossos clientes. Sejam muito bem-vindos e já vamos fazer a introdução deles, né? Aqueles que vieram de uma garagem e hoje tem 3 lojas em Caxias do Sul. Gostaria que vocês iniciassem aí falando um pouquinho dessa jornada, de como que foi para iniciar criar esse império, né? Porque hoje uma assistência técnica já é desafiador no Brasil, que é o Que dirá 3 na país mesma cidade ainda. com a maior tributação do mundo, né? E hoje vocês têm 3. E muito lindas, por sinal, que a gente estava vendo ali. Muito bem trabalhadas, mais de 10 mil seguidores no Instagram nesse momento. Várias avaliações no Google. Conta pra gente. Como que foi? A gente já conhece, Difícil. mas a galera quer saber. Bem difícil. Muito difícil. Na verdade, como vocês comentaram, né? É um grande desafio. Empreender no Brasil, ele é desafiador, né? Mas lá no início, lá nos primórdios, quando eu tinha meus 15 anos, eu tinha 2 opções na minha vida e meus pais, de alguma forma, me trilharam para isso. Ou eu seria mesa-tenista profissional, Olha, ou eu teria uma loja de celulares, assistência técnica de celulares. Eu fiz os 2. Boa. Então, ali na minha infância, dos 10 aos 15 anos, eu fui mesa-tenista profissional. Participei de brasileiro, fui campeão brasileiro nas minhas categorias. E quando eu encerrei esse meu ciclo, quando eu entendi que não queria mais, eu fui para a parte da tecnologia, que foi a assistência técnica, né? Adorava consertar as coisas ali. Naquela época, qual que era o celular? CDMA? Tava no Siemens Tava A40, Nokia 3310, o Nokia tijolinho. Nem tinha StarTAC na época ainda, não StarTAC, tinha o DPC 650? Não, o StarTAC tijolão? foi antes. Foi antes? O Sony Ericsson, então era mais ou menos, teve StarTAC, depois foi para a Sony, que teve o Sony Ericsson, Uhum. que era um tijolinho, né? E depois foi diminuindo ali pro Nokia 3310, Nokia 3812, depois foi o Siemens que foi diminuindo os tamanhos, né? Siemens A40, foram aparelhos um pouco menores. São aparelhos com toque polifônico e tecnologia analógica, né? Aquela tecnologia que só para mensagem. Muito bom. Então, eu startei aí. Startei com um curso de informática que eu não gostei. Uhum. Eu pensei, não, vou consertar o computador, que é um pouco maior. Mas eu achei muito grande. Disse, não, então vou para a parte celular. E na parte celular, então, eu iniciei ali com meus 16 anos e iniciei com concertos para o bairro, né, para a rua, para amigo, para um amigo, para um outro amigo. E quando fui ver, eu tinha um negócio ali com 16 anos. Que legal, cara. 15 para 16 anos eu tinha um negócio. Então o bairro já vinha até minha casa para consertar celular. Naquele momento, você iniciou com quais tipos de ferramental? O que você tinha ali, cara? Ferramenta do meu uma pai. chave? Como é que era isso, A cara? ferramenta Porque a que galera consertava que, o a carro. galera que não conhece, Tipo às vezes isso. fica curioso, né? Ah, mas tem que ter várias máquinas. Cara, você começou com o quê, literalmente? Uma chave mesmo. O que o meu pai tinha ali dentro da caixinha de ferramenta dele. É uma Philips, um alicate, basicamente o que dava para abrir o celular e ainda machucava um pouquinho o celular do cliente, né? O final cara sai era funcionando. praticamente um MacGyver. Só quem tem Era mais de 40 vai entender a referência aqui. Eu tô esperando ele chegar no iPhone 4, 5 pra eu entrar na conversa. Enquanto tá nesses aí ainda não deu pra entrar. Então eu desmontava mesmo e conseguia fazer a identificação ali do problema e ia para o centro de Fortaleza, ou não tinha assistências técnicas especializadas, então eu ia para o centro de Fortaleza atrás de peças para fazer adaptação, ou seja, um display que funcionasse no outro, ou um LED que desse para soldar na placa, ou algo do tipo. Entendi. O celular antigo, ele dava para fazer muitas adaptações, né? Então as conexões eram muito parecidas, então também se tornava um pouco mais fácil. Mas aí eu entrei nisso e adorei. Vi que era o meu segundo sonho e eu ia continuar nele. É uma coisa que eu realmente amo. Então, além de tudo, além de 3 lojas e ter dado certo, eu gosto do que eu faço. Eu sou apaixonado pela tecnologia, né? Então, eu sou realizado dentro do que eu faço. Gosto de consertar, gosto...
tinha um pensamento, né? Um leve pensamento de ser médico. E essa ideia de fazer a pessoa voltar à vida ou curar a pessoa, para mim era magnífico, é magnífico para mim. E eu trago isso para o celular. Uhum. Ressuscita Pô, os celulares. Ressuscitar o celular para mim é lindo demais, né? Legal. E eu faço isso com muito amor mesmo. Acho que a grande ideia de dar certo é quando você empenha amor, né? Sim. Você coloca com amor no que você faz, além de qualquer coisa, do dinheiro, da performance ou do brilhantismo. E aí deixa de ser trabalho, né? Deixa de ser trabalho. E aí, ok, cara, você deixou de ser mesa-tenista, que fala, né? Mesa-tenista. E abraçou esse segundo sonho, fantástico. Quando que nasceu a primeira loja? Você já estava com a Michele? Como que foi isso? A Michele, eu tô, acho que, desde quando eu nasci, né? Não, desde os 16. Quando eu conheci o Saulo, eu tinha 15 anos, né? E ele já consertava celulares, assim, tipo, bem assim, do jeito que ele tá falando mesmo, sabe? Tipo, é um vizinho, é isso e aquilo outro, assim. Sempre tinha um dinheirinho pra gastar, namorada, né? Sempre quer um dinheirinho Isso pra é gastar. legal. No O final homem é de trabalhador, semana. meu pai, ele é trabalhador. Mas depois dessa etapa inicial, assim, a gente viu que a vida adulta era um pouquinho mais complicada, né? Daí a gente foi, depois a gente casou, e aí veio os trabalhos, digamos assim, tradicionais, né? CLT, né? Trabalhar para outras empresas e tudo mais. Trabalhar em empresa de família. E quando foi, depois de acho que uns 5 anos, assim, né? Vendedor de carro, Olha aí. né? Vendedor de roupa. Vendedor, o negócio é vender, né? Muito vendedor. E aí, quando foi uns anos depois, assim, daí as coisas meio que convergiram para agora o que eu vou fazer, né? E aí ele falou, eu acho que eu vou voltar a mexer com tecnologia. E aí ele começou a vender pela internet algumas coisas de tecnologia. Às vezes era fone, aí depois ele mudou para iPhone. Já e aí, tinha alguma plataforma específica naquela época que você Marketplace. trabalhava? do Marketplace. Facebook. Ok, beleza. E aí, Isso a gente tá falando em qual época? 2000, um pouco antes de 2015. Tá. 1 ano e meio, mais ou menos, ali antes de 2015, ou seja, enfim, 2013, 2014, por ali. E vocês ainda estavam em Fortaleza? Não, aí agora a gente já tinha se mudado, tinha casado, tudo, agora Tá. a gente já estava em Caxias, né? Tá. A gente já estava morando alguns anos em Caxias, e aí ficou lá uns anos na garagem. E aí... Ficamos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos na garagem. aí um E dia é eu- garagem mesmo, né, Garagem cara? mesmo. Literalmente. Quando vocês não estavam lá, que carro que tinha naquela época? Tinha um Corsa Sedan, ficava na rua, Pra você trabalhar. na garagem. O Corsa Sedan Legal. ficava na rua. E o legal da garagem é porque quando nós iniciamos ali e tudo, aí eu comecei também a vender acessórios, né? E fazer manutenção. Voltei à parte da manutenção. E aí, quando eu saía para fazer uma entrega ou alguma coisa do tipo, eu ligava, Michele, faz favor para mim, dá uma passadinha de vassoura ali na loja, porque ela tá um pouco suja, eu já vou chegar. Olha. E ela disse, que loja? Você garagem. Na sua cabeça já existia uma Já loja. existia. Importante. Sim, o isso. expediente dele, acordava de manhã, ele botava a arrumava. roupa de expediente dele, ele tinha a mesa dele e as coisas dele, era Era uma loja. Era a loja dele. E tá tudo certo. O Flávio Augusto, ele quando ele vendia planos de matrículas de escolas de Aham. inglês, ele falava que ele tinha um call center. O call center era o orelhão, né? Literalmente, que na época ele colocava as fichas ali. E Mas aí você limpava a loja para ele. Sim, limpava a loja pra ele. Aí eu pensei, eu tenho 2 saídas. Ou meu marido tá ficando louco, né? E eu preciso ajudar ele psicologicamente. Ou eu vou precisar ajudar ele a abrir essa loja. Porque essa loja já existe na cabeça dele, né? Aí eu falei, eu vou tentar pelo menos pelo modo aqui tradicional, né? Eu falei assim, amor, por que você não abre uma loja? Você já tem... Ele já tinha contato com as pessoas da cidade. Tipo, ele já conhecia algumas pessoas. Enfim, já tinha feito um network, né? Falei, por que você não abre uma loja? Eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar bom. E aí ele, tá bom, eu vou dar uma olhada. E aí ele saiu em busca. Homem sábio, né? Aquele que escuta o conselho da mulher, né, cara? Sabe que na garagem, ali nesse 1 ano e meio que nós estávamos, eu tinha cliente, tinha fornecedores, tinha o Guinho Celulares, que era uma das lojas que tem na cidade, que foi o cara que me deu um boom, assim, me ajudou demais, sou extremamente grato. Um lojista que Um lojista. mandava
serviço para você. Não, ele não mandava serviço. Ele, por algum motivo, ele me ajudou. Ele não precisava de mim. compartilhava conhecimento. Legal, cara. Ele não precisava de mim, mas ele me deixava entrar na loja dele, ficar lá, ajudar de alguma forma, ou me ajudava. Gostava de me ajudar. Então, esse foi o cara que me disse assim. E ele tá lá até hoje. Tá, até hoje. Beleza. Rapidinho, que mensagem que você tem que passar para ele, cara? Cara, Olha para aquela câmera ali. na verdade, eu já agradeci diversas vezes, né? Legal. Vendo lenços. É. Eu vou deixar me falar agora para você se recompor. E aí, nesse momento ali, daí ele foi atrás, né? E aí começou a acontecer como a gente estava falando nos bastidores, né? Deus começa a movimentar as coisas. Sim. E aí apareceu um ponto, e daqui a pouco o ponto esvaziou, e aí a gente falou... A ideia a lembrança do ponto foi legal. Já era trato feito ou ainda não? Não. Ainda não era trato feito, mas aí ele era viciado no programa, né? Eu falei, vamos botar trato feito. Ele falou, eu não sei se vai pegar. Eu falei, não, nós vamos botar trato feito. Para quem não sabe o que é programa Trato Feito, Michele, o que é o programa Trato Feito? É um programa de negociação, né? Onde eles vão lá, levam coisas antigas, enfim, Da de history. valor, né? E aí fazem a negociação de quanto vai valer aquele produto. Enfim, normalmente são produtos antigos, né? Antiguidades. E aí o pessoal negocia o valor ali, que é o que o meu marido faz de melhor, né? Negociar, assim. Não Legal. existe... Pode Então colocar tem um qualquer porquê, uma essência atrás do Sim, nome, né? sim. Na dúvida, sempre escute a sua mulher. Isso aí. E a marca em si, as cores, a logo, tudo, foi o meu cunhado que criou pra nós, né? Obrigado, cunhado. Também não Wendel. cobrou nada por isso, né? Meu irmão Wendel. E sou apaixonada na minha logo, nas minhas cores. Eu sou fã, assim. E a ideia da loja foi muito interessante, muito interessante. Porque a Michelle disse, por que a gente não abre uma loja? Eu fiquei com aquilo na mente, né? Por que não? Por que não? Porque nós não tínhamos um fiador, porque nós não tínhamos dinheiro, porque nós não tínhamos condição nenhuma. Os porquê não eram imensos, né? Nós tínhamos uma mini assistência com venda na garagem. Então, abrir uma loja era um sonho muito grande, né? E teve um dia que eu fui no correio postar alguma coisa para um cliente, alguma coisa do tipo. Na volta do correio, eu entrei dentro de uma galeria, Galeria São Pelegrino. E eu disse, cara, essa galeria daria muito certo uma loja. Muito certo uma loja. Adorei essa galeria. E aí eu passei pela galeria, entrei na galeria pela Sinimbu e saí pela Júlio, olhando se tinha algum ponto para locar. E não tinha. Galeria mais antiga, as pessoas são mais antigas, as pessoas que estão lá têm pessoas há bastante tempo. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar na loja aqui, que está um pouco mais abandonadinha, e vou fazer uma proposta para a pessoa sair, para montar uma loja. Olha a ideia. Eu tenho R$2.000 no bolso, e eu vou fazer isso. E fui um lado, fui um outro. Passei umas 10 vezes na galeria, eu disse, cara, preciso escolher uma. Vou escolher essa aqui. Entrei na loja de uma senhora, esqueci o nome dela. Não lembro. Cabeleireira. Uma cabeleireira. E disse, senhora, é o seguinte, eu tenho um sonho de montar uma loja, eu quero montar dentro dessa galeria e tenho R$2.000 no bolso. A senhora teria interesse de sair desse ponto? Eu lhe dou os R$2.000 e a senhora sai para mim poder montar a loja? Eu disse, tenho. Nossa, mentira. Tenho, sim. Na hora, sem Na hora. pestanejar. A primeira A pessoa? primeira. Ela disse, tenho. Eu já estava com essa ideia de montar na minha casa, já trabalhei bastante tempo na galeria, eu estava pensando em voltar para minha casa, montar meu salão em casa. Mas bacana, mas tem outro ponto. Eu não tenho um fiador. A senhora poderia ser minha fiadora Nossa. enquanto eu consigo um fiador para as coisas se adireitando? Eu disse, sim, posso sim. Então vamos lá na imobiliária fazer esse trâmite, dizer que a senhora vai deixar. Vamos. A mulher entrou dentro do meu carro. A gente foi para a imobiliária. Tu estava nesse dia do carro? Não. E ela disse assim, Saulo, eu não sei porquê, mas vocês serão muito bem-sucedidos com essa loja aí e nesse ponto. Eu disse, amém. Ela foi lá, a gente fez os trâmites, foi numa quinta ou sexta-feira. Na segunda, eu ajudei ela a carregar os móveis dela para levar para casa, para iniciar a loja. A loja não tinha balcão, a loja não tinha cadeira. Eu acho que era rosa, se eu não me engano. E os seus A únicos gente R$2.000 que até tinha dado pintar. pra mulher. A loja não tinha balcão, não tinha cadeira, não tinha nada.
eu tinha um ferramentário, algumas cadeiras de casa, começamos a trazer. Compramos uma tinta. Meu amigo Sela, que hoje é médico, Olha. meu amigo Sela me ajudou a pintar a loja. O Ezequiel, que foi um funcionário, ajudamos a pintar a loja ali da forma que deu. E ali, finalizando o processo, passou um cara chamado Davi. É uma história só milagre, meu. Se recompõe aí, se recompõe porque temos histórias inspiradoras, senhores. É só milagre. E aí chegou um cara chamado Davi. Esse cara, nunca tinha visto esse cara na minha vida. Esse cara, tu tá montando o que aí? Eu tô montando assistência técnica. Ah, que legal, meu. E tu já tem distribuidor de peça e tal? Não tenho nada. Cara, eu tenho uma caixa de peça aqui, eu vendo peça e tudo. Tu não quer me comprar? Dá uns 5 mil. Esse cara não tem nem dinheiro. Então, faz o seguinte. Fica com essas peças aqui e tu vai me pagando por semana, por mês, como tu puder. Isso tá bom. Peguei a caixa de peça. Levei, tinha 2 andares a loja. E coloquei lá. Essas peças que ele me deu eram exatamente o que as pessoas procuravam. E as coisas começaram a acontecer. No mover de Deus. Você está dizendo que ele te deu uma caixa de peças que tinha ali uma tela de um iPhone 4S. Isso aí. Aí a pessoa vinha na sua loja e falava assim, ó, eu tô com a tela do meu iPhone 4S. Aí você ia lá, tinha uma peça de iPhone 4S, você ia e vendia pra ela fazer dinheiro. Aí vinha uma com 5S e começou a fazer... E todo mundo que veio era as peças que estavam ali. Isso aí. Uma caixa de peça que as pessoas E precisavam. como que explica isso? Não, vende uma caixa de lenço pra mim agora aí, vai aqui. Ah, Tá ficando difícil aqui. Louco. E montamos a primeira loja. Com a ideia de vender R$32 por dia. Isso foi em 2015. Março de 2015. 2015, R$2.000 que você tinha no bolso, você fez uma proposta, entrou na loja, não tinha nada, o Davi apareceu, uma caixa cheia de peças, e ali nasceu a primeira Trato Feito. Isso aí. Segue. Aí aquela loja tinha, acho que uns 30 metros quadrados. 22 metros quadrados, eu acho. E aí, embaixo tinha a parte de atendimento e em cima ficava a parte de manutenções, né? A área técnica, no caso, né? E ali depois veio, a gente já tinha iniciado com um funcionário, depois veio outro, e aí aconteceu, a gente caiu na história do Dalton, né? O Dalton é nosso amigo, né? De longa data. E o Dalton trabalhava mais de não sei de quantos anos lá numa empresa, tinha recebido uma rescisão, tinha feito uma parceria, no fim de tudo, né? Ele acabou indo vender salgado na rua, né? A gente tinha a assistência técnica, mas eu sempre fui muito responsável, assim, a nível de que, tipo, tá, eu posso te ajudar, mas será que realmente eu vou conseguir suprir as suas necessidades, né? Uhum. Ele tinha uma família, imagina. Na época era só ele e a esposa, né? Mas, enfim, tinha que ser responsável a esse ponto, né? E a gente sentou com ele e falou assim, ó, Dalton, a gente viu a tua necessidade, né? E a gente quer saber se tu quer trabalhar conosco, né? Trabalhar na rua, vendendo salgado, é super digno, mas a gente sabe, tipo, Caxias faz frio, né? Complicado, até tu fazer uma clientela e tudo mais. Ele falou assim, olha, sim, eu preciso, eu quero, né? E preciso de tanto. A gente falou assim, ó, a gente tem como te pagar tanto, mas só esse tanto mesmo. Era mínimo. O que ele pediu também era mínimo. Ele não foi nada absurdo, assim, tipo, era o que a gente podia pagar, né? E a outra informação que ele deu é que eu não sei fazer nada, né? Tipo, Tá. não sei fazer exatamente nada. Ele trabalhava numa indústria, então, tipo, era, né, era linha de produção, né? E daí ele veio, começou a trabalhar com a gente e trabalhava assim, tentava cobre uma coisa aqui, cobre uma coisa ali, e, né, tenta se encaixar de algum modo na empresa. E daí ele falou assim, Saulo, tu não me deixa a chave da loja para eu abrir mais cedo? Eu quero abrir, quero poder conhecer um pouco mais da área técnica, né? Já mostrando comprometimento, interesse, proatividade. Isso aí. Coisas que são raras hoje, né? Raríssimos, raríssimos.
Raríssimo. E aí ele vinha às 7 horas da manhã, às vezes era um pouco mais cedo, porque como ele vinha da indústria, a indústria acorda, o pessoal já está acostumado, né? Se ele trabalhasse de primeira, né, que é o pessoal que entra mais cedo ali, então ele acordava às 4 e Sim. pouco da manhã. Sim. Bem acostumado. Ele já estava bem acostumado com esse horário, aí ele falou, ó, eu venho, e aí ele começou. Ele era o videozinho de YouTube dele, tentando aprender ali, e começou a botar em prática. E os técnicos iam na hora do almoço, saíam, ele sentava na bancada. E assim foi. E ele foi galgando os passos dele e a gente foi crescendo junto, assim. Hoje o Dalton, ele é o nosso parceiro, assim. Não tem... Assim, o que a gente pode abrir caminho para ele, inclusive... Esse mês agora, o sonho dele era abrir um laboratório. Ele tem muita desenvoltura para ministrar cursos, né? Legal. Um cara super inteligente, super dedicado, sabe? Você vê que ele ama aquilo ali que ele faz. Legal. E, inclusive, ele abriu o curso dele na nossa parte de cima, que daí a gente mudou daquele ponto, né? Que é esse ponto que a gente estava falando agora, que foi uma outra situação também, que era esse pontinho de 30 metros quadrados, 15 em cima e 15 embaixo. E aí o ponto da esquina vagou, né? E era uma 5 salas. uma mercearia, uma fruteira. Era uma fruteira à esquina, assim. E aí, aquele ponto ficou mais ou menos uns 3 meses, assim, com placa para alugar. E naquela época era muito, mas muito difícil você ver alguma coisa em Caxias parado para alugar, assim. E aquele ponto ficou uns 3 meses alugado e a gente passava todo dia na frente daquele ponto. Um dia eu olhei para aquele... E aí a gente começou a crescer o pessoal, né? E aí aquilo começou a ficar apertado. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Que as pessoas não tinham, às vezes, conforto para trabalhar porque estava apertado. E aí eu olhei um dia para aquele ponto e falei assim... Por que a gente não aluga esse ponto? Aí o Saulo falou, mas Michele, deve ser um absurdo alugar dessa sala. A ideia dela era sair de uma sala de 20 metros quadrados para uma sala de esquina que eram 5 salas. Era na mesma galeria, só que, tipo, Tá. era da ponta, ia ter visão pra rua e tudo mais. E, normalmente, eu sou altamente conservadora, né? A gente já fez o teste, né? E eu sou uma Já. pessoa altamente conservadora. Tipo, não tira essa caneca do lugar. Mas aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a chave da sala. Tá bom, vamos pegar a chave. Ele pegou a chave da sala, o Saulo entrou, olhou. E o Saulo sempre falou assim, ó, a sala é tanto, eu vou oferecer tanto se fechar é nossa. E eu já começo a me dar uma agonia, né? Olha as técnicas do trato feito aí, ó. Assisti muito programa, né? E aí já começou a me dar uma agonia, porque o Saulo, ele vai, tipo assim, ao extremo, sabe, da negociação. E eu já começo a ficar nervosa, né? E daí eu só sei que na negociação fizeram o que ele queria lá. Daí tá, agora vamos mudar. Né? A gente mudou. E daí na parte de cima, né, tinha uma sala que a gente utilizava, enfim, para depósito, umas coisas assim, para o nosso lazer. E aí a gente liberou essa sala para o Dalton poder montar o curso dele. Legal. Então vamos fazer uma retrospectiva rapidinho aqui. Vocês disseram agora, porque isso daqui, esse podcast, vai ser para que muitas assistências técnicas assistam, se inspirem e que aprendam junto com a gente, junto com como a gente está aprendendo aqui, que eles venham aprender também, tirar um aprendizado disso. Então, hoje, você está dizendo que a maior autoridade técnica dentro da empresa de vocês, que inclusive está iniciando um projeto de criação de curso para ensinar outros técnicos, começou vendendo salgados, que não tinha conhecimento nenhum, mas que foi extremamente proativo e bateu com os valores de vocês, porque no final das contas o que trouxe ele para conversar com vocês foram os valores, foram os princípios dele de fazer o negócio acontecer. E hoje é a maior autoridade técnica dentro da empresa, certo? Correto. E tem gente hoje, muitas assistências técnicas, que primeiro contrata o cara pela competência técnica. Sim. E isso acontece muito dentro da Hubber também. Hoje os nossos gestores de tráfego, hoje as figuras que são grandes referências dentro da agência, iniciaram sem ter nenhuma noção de tráfego. A Flávia, hoje, que é a nossa head de CS, ela nunca foi CS, ela tinha uma loja de roupas. A Bia, ela vendia pastel na feira. E hoje ela é a maior autoridade em tráfego no Meta Ads. Então, a gente está trazendo exemplos que, se a pessoa ela tem os valores, os princípios alinhados com o da empresa e ela bate, você sente, né? Tem o feeling com aquilo que a gente acredita, com um propósito, com o sonho de que vai funcionar, às vezes vale mais do que uma pessoa que tem uma competência técnica extremamente alta, mas que você não sabe se ainda bateu, se não bateu e tudo mais. Então,
Na dúvida, primeiro, siga sempre os conselhos da sua esposa e depois ver se os princípios, os valores, se essa pessoa vai realmente bater com o fit da empresa, o fit cultural da empresa, porque no final das contas é isso que vale. Inclusive, nenhum dos nossos técnicos, a gente contratou eles pela competência, nenhum deles. Legal, matou aí. Todos eles foram crescendo junto com a gente, treinado, porque a gente também está crescendo, né? Sim. A gente também está aprendendo, a gente não Eu sabe iniciei tudo. como técnico, né? E hoje me coloco como um dos técnicos que tem mais habilidade, menos habilidade, porque eu não fiquei na área técnica, eu fiquei na gestão, no atendimento, nos processos. Deixa eu pegar esse gancho aí, porque é um desafio para grandes assistências técnicas, a maioria que a gente já conversa por aí. Que, via de regra, a assistência técnica ela começa com um técnico, é o cara que está na bancada, que traz a esposa para dentro do negócio, para administrar, cuidar do atendimento, dinheiro e tal. E chega um momento que esse técnico ele precisa deixar de ser técnico para se tornar um empresário, um gestor de empresa. Como que foi isso para você? Doído. Como que foi essa transição? Bem doído. Por quê? Porque eu amo a parte técnica, né? Mas eu entendi que não dava para fazer as duas coisas. Eu sou apaixonado por vendas também, negociação, o processo. Então foi uma escolha. Chegamos ao ponto de crescer, né? E para crescer, teria que fazer escolhas. Uma escolha era deixar a parte técnica, muito bem assistida, inclusive, pelo Dalton. Então, foi formado um processo. O Dalton, o Eduardo, que são os mais antigos, o Rodolfo. Essas pessoas, elas entraram de uma forma e conseguiram ministrar muito bem o processo da área técnica, né? Temos alguns outros técnicos mais novos, mas essas 3 pessoas, elas estão com a gente desde o início ali. O Eduardo, quando chegou, o Eduardo, ele é um gênio da parte técnica de iPhone. Reparo em placa, todos os processos. O Eduardo, quando chegou com a gente, ele pediu a vaga para a área técnica e eu disse, cara, o que é que tu faz? Eu preciso trocar um conector e tal, coisas bem simples, né? Uhum. E no final ele disse, tá, beleza, acho que pode ser. E ele sentiu um medo, disse assim, pode ser, eu vou conseguir fazer esse processo, né? Eu disse, cara, fica tranquilo, se não der certo para assistência, tu vai para atendimento, alguma coisa a gente consegue fazer contigo. E essa frase marcou muito ele. Então, todas as reuniões que a gente faz, assim, eu faço com ele, ele sempre fala, cara, tu me deu a chance. Hoje é um monstro no que faz. E ele sempre fala disso. Tu me deu essa chance, eu sou muito grato e tudo. Então, Deus foi abrindo as portas para todo mundo, né? Foi entrando um, entrando outro, todas as pessoas foram se encaixando. Então, quando eu saí da parte da área técnica, foi uma escolha muito difícil, mas a área técnica já estava bem... Já estava bem encaminhado. Bem encaminhado. E qual que foi o seu principal desafio, assim? O que você falou? Foi dolorido. O que foi mais importante para você aprender que você não sabia para poder gerir muito bem esse time hoje? Na verdade, a gestão em si, ela é muito difícil, né? Então, como uma assistência técnica, ela tem várias gestões. Então, tem a gestão do laboratório, tem a gestão da compra, a gestão do atendimento, do processo em si. Então, identificar esse processo foi a parte mais difícil. Que aí foi onde entrou muito a parte da Michelle, né? Veio com conhecimento, a Michelle é engenheira civil, então a parte de matemática, de números, desse conhecimento foi muito ela. Organizacional. Muito. A Michelle falou que fez um teste, gente. Para quem não sabe, eu sou gestor de pessoas, tem alguns testes comportamentais que eu aplico para alguns clientes e a gente fez isso lá na Trato Feito. E eu dei o feedback para a Michelle e para o time. E o resultado dela foi um senso organizacional aqui em cima, assim, ó. Muito bacana. E aí eu quero transferir agora para a Michelle para ela contar qual que foi o principal desafio dela quando começou a crescer. Você trouxe essa bagagem da sua formação acadêmica, mas qual que foi o principal desafio? De verdade, eu acho que é delegar. Delegar. Delegar é difícil. Porque o que acontece? A gente tem a sensação de que a gente tem controle de tudo, mas é só uma sensação. A gente não consegue controlar tudo e todos os processos, né? Então, essa parte de delegar, de transferir essa responsabilidade, né, de conseguir passar isso para frente, para mim foi a parte mais difícil. Eu tive que obrigatoriamente fazer isso quando eu tive o Caleb, né? Há 4 anos atrás, 5 quase, né? Meu filho vai fazer uns 5 anos agora mês que vem. E aí eu entrei num processo assim de transferir as responsabilidades. E
é muito incrível, assim, o que as pessoas conseguem fazer sem a nossa presença, assim, sem o nosso dedo, sabe? Uhum. Então, até trazer hoje, por exemplo, parte do time conosco é muito gratificante, porque elas vão conseguir absorver aquilo que talvez eu não consiga absorver, da forma em que eu consigo absorver, né? A gente vai criar muitas conexões, né? E então essa acho que é a parte mais difícil para mim, assim. Eu percebo nas frases de vocês, e a gente tem acompanhado, que vocês têm um lado profissional muito, muito bem apurado. Vocês realmente são uma empresa muito profissional, né, em relação à grande maioria das assistências técnicas, que eu vejo que falta ainda uma questão do profissionalismo. Eles vão bastante no ditado popular, né, empurrando com a barriga. Eu vejo que vocês profissionalizaram bastante isso, mas vocês não deixaram um lado humano. No vídeo de vocês, vocês falaram que puderam realizar não os seus sonhos, mas que vocês, nesse trajeto, puderam realizar os sonhos de muitas pessoas que estão ao redor de vocês, os colaboradores do time e tudo mais. Eu queria perguntar, vocês têm algum tipo de, talvez, ritual ou algum tipo de dinâmica com o time, né? Eu vi que você tem um lado humano muito forte. O que vocês fazem para conseguir deixar esse lado humano tão forte, não perder essa conexão com o time, não perder esse lado humano, né? Que eu acho que falta em muitas assistências Eu aí. tenho uma experiência muito louca, né? E aí, nem todo mundo vai entender. Mas quando, lá no início, gente bem difícil, um momento bem difícil da minha vida, eu e a Michelle bem sem dinheiro, bem sem nada, né? E aí eu tava tomando um banho. Michelle sabe essa história. Lembra? Tava tomando um banho e falando com Deus, cara, preciso melhorar, preciso sair dessa situação. Eu quero ser rico, quero ser milionário, falei pra Deus. E tomando banho. E parece que o mundo parou, sabe? Entrou na Matrix. E eu escutei claramente um Deus ou algo perguntando, pra que você quer dinheiro? E aí eu não sei se por bondade ou por medo, né? Eu respondi, eu quero dinheiro para ajudar as pessoas. E esse foi meu voto e esse foi meu pacto. E é isso. Eu não tenho amor pelo dinheiro. Não é o que me move. Então, se hoje a empresa está bem ou se ela vai ser uma multinacional, não vai ser o que me move. A gente vai fazer junto. Quem está dentro... Eu sempre, na entrevista, eu tenho uma frase que eu digo, cara, eu não tenho um emprego. Eu tenho um projeto. Se der certo, dá para todo mundo. Se der errado, dá para todo mundo. Então, esse é o meu lema, né? E, realmente, eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu acho que as pessoas que estão com a gente hoje, elas sabem muito bem disso. Que se der certo, dá para todo mundo. Mas falando em ritual, assim, né? A gente tem, eu acho que a gente faz pequenas coisas para regar, sabe? A gente não faz grandes coisas, assim, não tem uma coisa totalmente esquematizada, mas, tipo, a gente tenta regar isso ao longo, a todo momento, assim. Então, tipo assim, Dá um exemplo de algo que vocês fazem, assim, por pra exemplo, galera que... todo mês eu sento com eles no pagamento e converso com cada um deles. Todo mês. Então, tipo, pergunto como é que tá indo, qual que é a dificuldade, o que a gente pode O dinheiro fazer. cai na conta antes, não? Quase simultâneo ali, que é para não chegar muito, né? Mas, então, tipo assim, a gente tem um hábito, e eu tenho um hábito de ouvi-los, né? De poder, a gente poder estar fazendo a manutenção dessas coisas. E até, tipo, poder se envolver de alguma forma, se a gente pode se envolver de alguma forma para ajudar, né? Tem a Josi, enfim, vou falar o nome. Josi queria comprar um apartamento, e daí ela tava toda perdida, porque não sabia como é que fazia aquilo e tal. Eu falei, vamos lá, eu vou sentar. E aí fui lá, né? Sentei, vi como é que era, falei pra ela, expliquei tudo. Então, tipo, a gente tenta fazer parte da vida deles em algum nível. A gente sabe que a gente não pode fazer tanto, porque a gente já teve também experiências ruins, né? Sim. Como toda empresa tem. Mas a gente tenta regar isso, né? Tipo, e bate meta, daí a gente leva, sai pra jantar, né? Legal, isso é importante, cara.
Aí premia Criar rituais, né? De conquistas, comemorar as pequenas conquistas. Isso é um nível de engajamento sobe assim absurdamente. A gente veio pra cá, a gente avisou pra eles o que a gente ia fazer, deixei um chocolate, um recado, expliquei o que a gente estava indo fazer. Estou indo, estou avisando o que eu vou fazer e deixei presentes. É isso aí. Isso é um pai ou uma mãe. Eles têm consciência dos números, assim, eles sabem quanto que eles têm que vender, qual que é a meta, todo mundo sabe ou só Todos. o time de vendas? Todos, O técnico sabe quanto que a empresa vai vender esse mês. sabe? Ele sabe a meta dele, quanto nós temos que bater. Vocês tudo. trabalham mesmo como unidade mesmo, assim, a faxineira, a moça que serve o café sabe que hoje, esse mês, a gente vai vender 250 mil. Isso aí. E o técnico fica cobrando comercial, do tipo assim, e aí, tô com a bancada vazia aqui, como é que é? É, porque na verdade tem um repasse do aparelho, né? Então, quando o técnico está numa baixa ali da movimentação dele, ele chama o comercial, passa para mim, eu preciso. Ah. Então, existe um... E o comercial chama o marketing. É isso aí. Muito bom até aqui. Nicolas Palma, dúvidas sobre marketing. Eu ia falar sobre isso, o Instagram de vocês eu achei muito legal. Eu queria saber primeiro, quem que faz os vídeos, né? Porque são vídeos muito bem produzidos, quem que tem essas ideias aí, porque o Instagram de vocês é um Instagram muito humanizado, não tem só oferta, venda, venda, venda. Eu lembro que eu fiz aqui a gente tem um evento com todos os clientes da Hub, acho que vocês participaram também, alguns de vocês participaram, e a gente colocou, inclusive, o Instagram de vocês como um dos cases. Então, o que vocês... quem que gerencia a parte das redes sociais? Quem que coloca isso daí? Com toda a humildade do seu coração. A engenheira... Gente, deixa eu falar pra vocês. O Saulo é formado em marketing, mas quem faz lá na Trato Feito sou eu. Legal. Eu já sabia da resposta, mas era pra galera saber mesmo. É bem isso. O Saulo é formado em publicidade e marketing, mas quem faz lá na loja sou eu. O que acontece? Quem faz os nossos vídeos é a Multiframe. Eles fazem os nossos vídeos ali, os guris são, assim, faca na bota. Aqueles mais produzidos, né? Certo. Que a gente tem, quem escreve os roteiros sou eu, enfim. Mas... Temos uma copywriter aqui, senhores. Eu e o ChatGPT. Pra contratar ela pra fazer uns freela pra gente. Já. E daí a gente faz aquilo que a gente... Eu tento, tudo que eu faço eu tento estudar um pouco, né? Mas, assim, óbvio que dava... Se fosse feito por um profissional, ia ficar 1000 vezes melhor, né? Mas eu gosto de eu fazendo, sabe? Eu acho que tem a nossa cara, o nosso jeito, tem a nossa pegada, assim. Então, nosso Instagram ali, a gente tenta alimentar ele com aqueles vídeos mais elaborados de tempos em tempos. Até quando a gente voltar agora, a gente já tem uma outra pegada com eles. Mas o dia a dia ali a gente que faz mesmo, sabe? O que é o Instagram pra vocês hoje? Hoje é a nossa vitrine virtual. Assim, uma vez eu tinha muito foco no Facebook, né? Eu investia tudo ali, né? Anunciava, mas, tipo, apertando o botão ali, bem simples mesmo, coisa que eu conseguia fazer. E depois do Facebook começou a cair um pouco, daí eu tive que, né, me obriguei a entrar no Instagram. E aí, quando eu entrei no Instagram, eu resolvi entrar com tudo. Daí comecei ali um pouquinho também. Fazia anúncios e comecei a alimentar, ver como é que a ferramenta se comportava, que ela vai mudando com o tempo, né? E daí anunciava, né? Tipo, comecei lá no início com R$10, até chegar, quando eu cheguei com vocês, eu tava anunciando, tipo, R$50 por dia, que eu fazia. O botão anunciar mesmo ali. Nada de muito elaborado, tipo, eu não fazia nem no Meta, era direto no Instagram, nunca fui pra Google, essas coisas assim, era mais um trabalho mais caseiro, assim, digamos. Boa. O mercado, ele muda demais, né? Muda muito rápido, então, o que a Michelle fazia era muito bom, mas ele mudou. E a mudança dele foi quando nós procuramos vocês, né? Então, de entender que o resultado ele não estava mais vindo. Né? Os R$50, essa forma que a gente conseguia fazer essa administração, ele não acontecia mais. Então, estávamos perdendo dinheiro, perdendo cliente. E foi aí que entrou os profissionais. Né? Isso aí. Sim, aí entra Huber Digital no circuito. E qual que vocês acreditam que foi
o motivador para conseguir fazer vocês buscarem uma agência? Assim, acho que eu consegui atingir até um teto aqui, eu acho que eu quero ir para o próximo nível. O que levaram vocês a buscar uma agência focada só em tráfego pago? Na rede social em si, sempre foi uma coisa bem caseira que eu fazia. E eu falei, cara, não dá mais, a gente precisa de profissionais, assim. Eu contactei umas pessoas, até uma outra agência, assim, de Caxias, mas sabe quando não tem aquela... Eu sou muito assim, cara, quando eu gosto, sabe? E aí não tem explicação. E aí eu falei, ainda não é agora. E aí fiquei esperando, assim, amadurecer, fui amadurecendo a ideia, aí comecei, a Tati fez uma indicação de vocês uma vez no Stories, daí eu comecei a seguir, e aí fui seguindo, fui amadurecendo, né? Fui vendo como que era, como que poderia ser, porque o que acontece? Existe também a possibilidade da gente contratar e não conseguir suportar a quantidade de clientes que vão chegar. Sim. Certo. Então, quando eu analisei assim, ó, eu acho que a gente está maduro o suficiente para ter profissionais nessa área, eu falei, eu vou contactar os meninos. Era um grande medo, um grande medo. Vamos investir, ok. E o retorno nós vamos conseguir suprir? Então, precisava organizar a casa. Então, acho que grande parte da frustração de quem contrata é por não entender os processos. Exatamente. Então, nós tivemos o processo de organização, desde a área técnica, o atendimento, a organizar os pequenos processos para receber esse cliente de uma forma profissional. Receber o cliente, né? De uma forma profissional. Então, quando iniciou o retorno, nós estávamos preparados. E aí casa muito bem, né? Bons profissionais fazendo a parte de trazer e bons profissionais fazendo a parte de receber. E vender. Receber e vender, que é o objetivo, é vender, né? Eu acho que o maior desafio é vender, né? Vender. Porque a questão de receber, vocês já estão contratando pessoas para entregarem o lead. E aí eu vou trazer uma questão, vou tirar até um pouquinho do nosso mérito aqui, mas quando a gente faz tráfego para alguém que já tem um orgânico muito bom, já tem bons vídeos, já aparece, já fala sobre enfim, não quer só em vender, realmente tem um orgânico muito bom, é mais fácil a gente conseguir trazer resultado para vocês. Por quê? Porque o tráfego, ele nada mais é do que escalonar aquilo que você já tem. Então, se você tem uma boa vitrine, se você tem um bom comercial, um bom serviço e um bom preço, no final das contas, tem uma boa negociação, casa tudo bonitinho, vai dar certo. Agora, se você contrata uma agência de marketing, o seu Instagram ele não é uma vitrine bonita, ele não tem um comercial bom, engana as pessoas, o serviço ele não é um serviço bem feito, você antecipa a sua ruína. Porque o tráfego ele vai fazer... O tráfego ele só vai escalar aquilo que você já tem hoje. Então, se você fosse ter 5 lojas lá na frente, faturar R$1 milhão, ele vai antecipar isso. Agora, se você fosse realmente quebrar lá na frente, ele também vai antecipar isso. Então, a gente filtra muito bem os nossos clientes antes de realmente entrar, se realmente eles estão preparados. Inclusive, já dizemos alguns nãos. Vários nãos, né? Nessa parte eu falo com clientes, né? Até hoje, a gente está montando um time comercial. E eu cansei de ouvir pessoas que falam assim, cara, muito obrigado, porque você abriu os meus olhos. Eu falei com várias agências, os caras me forçando a entrar, e você foi o primeiro que levantou e falou assim, você não está preparado financeiramente. Porque, assim, a Hubber, ela tem 7 valores, 7 princípios. Eu falei isso para vocês. Os 3 principais são verdade, transparência, acima de tudo, e o compromisso com a sustentabilidade do negócio do nosso cliente. Se eu, na minha anamnese, né, investigando o cliente, eu descubro que esse cliente ele tem um faturamento que não comporta naquele momento ele investir no tráfego, para nós, como cristãos, como pessoas de bem, não faz sentido colocar esse cara para dentro só por dinheiro, porque eu sei que ele não vai suportar. Porque os primeiros meses são desafiadores, né? Vocês já tiveram um processo ali, já organizaram e vocês têm time preparado hoje para receber mensagem. Só que a maioria volta naquele técnico que está na bancada, que ele resolve, ele responde. Quando dá, minha esposa vem, e aí não dá. E esse tipo de pessoa hoje, ele não entra na Hubber. Não é porque, vocês são melhores que ninguém. Não, é justamente para cuidar dele. Uhum. Não é a hora. Então, a gente deixa eles guardadinhos lá e fala assim, cara, meu contato está aqui, para o que você precisar, a gente ajuda. Inclusive, a gente dá direcionamento de criativo, vai por esse caminho, vai por outro.
Já teve gente que voltou, inclusive, né, depois disso. Então, você Muito preparou bacana. a casa, arrumou e depois... Nós recebemos um cliente no mês passado que primeiro nós começamos com o Google Meu Negócio dela, que ela não conseguia subir já há uns 2 anos, estava bem difícil. E a gente tem uma especialista no nosso time, Maria Clara, beijo, tá? E a Clara, ela é especialista em Google, ela conseguiu criar o Google Meu Negócio com todas as regras certinho, que o Google tem ficado cada vez mais desafiador. E a partir dali, ela decidiu entrar no tráfego pago. Não entrou primeiro pelo Google. Falei, vamos para o Meta primeiro, vamos ganhar velocidade. Primeiro você sobe o caixa, depois você vai para o Google. Então a gente tem esse cuidado aqui e sempre teremos. Isso para a gente é muito importante. Eu gosto de dormir tranquilo. Na verdade, nós já trabalhamos com outras agências, né? E o trabalho da Hub é muito diferente. Então, a gente está falando aqui de tráfego pago, está falando de como organizar esse processo do Meta, do Google. Mas o tratamento do lado inicial, desde um treinamento, desde o processo de comportamento, tudo, ele existe. E isso nós não estávamos esperando, tá? Então, foi um bônus muito bom. Então, o time de vocês já deram treinamento para o nosso time, em vendas, né? Em vendas de balcão. Legal. Gente, Alô, Cami. Camila, Vocês estamos contrataram falando de esse você. serviço aí ou o que é? Não. Pagaram por isso? contratamos. Foi Não, de não graça, velho. Caraca, a gente tá bonzinho, cara. Não era assim, não. Tamo bonzinho. e continue assim. É que nem eu falei, né? Tipo, quando eu gosto, assim. Até que me digam ao contrário, eu gosto, né? E aí, eu normalmente que trato com vocês, né? Que lido ali com a empresa, o Saulo fica mais na retaguarda. E aí, às vezes, tipo, o início, ele é difícil, né? Você encontrar ali o lead certo. A gente enfrentou vários desafios, né? Tipo, o meu Google que não ia lá, né? Uhum. A gente encontrou vários desafios no longo do caminho. E o Saulo falava, tá, e aí, como é que tá? Eu falei, ainda não tá 100%, mas eu gosto de trabalhar com eles, então eu vou continuar até que a gente comece a andar. Agora a gente já deslancha aí, a gente já tá, acho que esse mês vai chegar acho que uns 400, só na planilha ali, né? Não cheguei que também eu sou bem chatinha, né? Eu vou ali na planilha e vou um por um, assim. Gente, para quem não sabe da planilha, é a planilha de controle de leads, que é a ferramenta mais importante dentro do processo de gestão de tráfego, entre agência e cliente. A Hubber tem. E cliente que preenche isso se dá muito bem. A gente tava fazendo um cálculo, os clientes que preenchem a planilha certinha, eles têm em média 30% mais resultado. A gente consegue antecipar muito movimento, porque a gente consegue entender se as campanhas que a gente está fazendo realmente estão convertendo. Então, por exemplo, o gestor de tráfego, se ele não tem a planilha, ele se baseia só no número da plataforma. Então, vou trazer um exemplo prático. Imagina que a gente está fazendo uma campanha de Samsung e uma de iPhone. E está investindo R$10 por dia na de Samsung e R$10 por dia na de iPhone. De Samsung, está vindo 10. E de iPhone, estão vindo 10. O custo está exatamente o mesmo. Só que na planilha está fechando a cada 10 Samsung fecha 5. E a cada 10 iPhone fecha um só. Então, para mim, o que eu vou fazer? Vou deixar do jeitinho que tá. Ou se tiver, por exemplo, mais caro o Samsung, eu vou tirar o orçamento dele, mesmo ele sendo que está convertendo mais na ponta. Só que eu não sei se está convertendo ou não. Então, eu tiro o orçamento, às vezes, do que está trazendo mais resultado na ponta, simplesmente porque ele está alguns centavos mais caro na plataforma. E, às vezes, não faz sentido. Então, o preenchimento da planilha faz com que a gente antecipe aí esse movimento e consiga otimizar os resultados do cliente, né? Aqui a gente tem um princípio que a gente fala bastante, uma frase que a gente traz bastante, que é: nós cuidamos do dinheiro do nosso cliente igual a gente cuida do nosso. E do nosso a gente cuida bem. Então, a ideia é que a gente realmente cuide do dinheiro de vocês, porque vocês estando felizes, a gente vai estar feliz. Vocês colocando dinheiro no bolso, a gente vai estar colocando dinheiro no bolso. E ajudando, o principal, né? Ajudando todo esse ecossistema de pessoas que estão trabalhando com a gente. Já são quantas pessoas que estão diretamente aí dentro da Trato Feito? Para atendimento da Funcionários. funcionários, 20 e um pouquinhos. E aí, todos têm família. E aí, da Hubber também. E aí, todos têm família, que dependem. E aí, quantos clientes a gente não atende? Então, olha esse ecossistema que a gente está criando, né? Às vezes, quando a gente para pensar, são centenas de pessoas que dependem
desse fechamento, de um tráfego de qualidade, de um vídeo muito bem feito, de um Instagram bem posicionado, de vendas, porque não adianta eu entregar o lead para vocês e falar o seguinte, ó, tá aí, vocês que se virem. Não, a gente precisa também trazer cases de outros lugares para ensinar, para trazer, para ver se faz algum sentido vocês aplicarem no negócio de vocês. Eu acho que isso que é o bacana que faz a Hubber ser a Hubber. Não ter duas pessoas no mesmo lugar, mas todo o ecossistema de clientes que a gente tem conseguir trocar uma experiência boa para acrescentar na vida dos outros clientes. Então, são algumas das vantagens que o cliente tem quando começa com a gente. Quanto tempo a gente ainda tem? Gravou até 51 minutos de gravação. Tem mais 9 minutos, então? Não, vocês têm até as 10. Ah, então tem tempo. Pau na máquina. Continua gravando, então. Beleza. O que mais tu quer saber? Eu queria fazer umas perguntinhas para eles. Não sei se eles têm alguma coisa para trazer também. Nós temos uma máxima, né? Só pegar esse último gancho do trabalho da Hub. Que quando nós vamos contratar, nós queremos sempre profissionais, né? Senão, nós fazemos. Então, o trabalho da Hub realmente é diferente. Não estou rasgando seda aqui, né? Está trazendo resultado, certo? E, além disso, tem profissionais reais, né? Muitos se qualificam como profissionais. Né? Então, quando a gente tem um trabalho que nós não faríamos, isso é um bom profissional. Não, e até a gente fez preenchimento depois de uma daquelas palestras não, daquele... Formulário. Mas depois do curso lá, como é que era o nome? Do mês de aceleração. Vocês, depois do mês de aceleração, eu deixei algumas palavras lá. E, cara, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou... Como é que eu posso falar? Eu não gosto de rasgar a seda, assim, mas quando eu tenho que falar, eu não economizo palavras, sabe? E, tipo, eu adoro de verdade o serviço de vocês. Por quê? Porque não é só o tráfego. Você não entra lá e você não vê tráfego, né? Tráfego 24 horas. Tipo assim, vocês estão com a necessidade de quê? A galera não consegue falar, né? Não consegue se desenvolver na frente da câmera. Então, é isso que vocês têm, é essa brecha que vocês não conseguem desenvolver. Então, a gente vai fazer para vocês. Vocês gravem as imagens, a gente vai botar os vídeos. Já ouvi sua voz várias vezes nos vídeos. Uhum. A Cami agora fez um para nós também. O problema é vendas, é contratação. Gente, aonde você vai ver uma empresa de tráfego pago falar sobre contratação? Como se contrata? Inclusive, nós estávamos em Caxias e a Michelle disse, interessante participar de um podcast, o que é que tu acha? Acho interessante. Para quem que tu ligou? Já que você não conhece alguém aí. Mas já, na hora. Então, vocês são fora da bolha, assim, sabe? Fora da curva, sabe? E, tipo, o tratamento, assim, o suporte que a gente tem, né? Bem no início ali, que a gente é muito ainda cru, né? Com tudo, o suporte é bem maior, mais robusto. Então, você vê as pessoas falando contigo toda hora, te sanando dúvidas. Eu enfrentei alguns problemas, como eu falei ali na conta Google e tal. O pessoal fazia videochamada semanal para explicar, a gente não... Era como se dissesse assim, não está dando certo, mas nós estamos trabalhando. Tipo, eu ouvi isso demais, sabe? Não tá dando errado por isso, mas a gente vai tentar isso. A gente contratou... Seriedade, transparência. Criaram aquela página inicial lá. Eu não sei o nome dos técnicos das coisas, né? Criaram aquela página inicial lá, que quando clica... ALP, landing page. Isso aí. E daí, as pessoas não estavam indo para lá, não estavam direcionando para o WhatsApp. Então, vocês pegaram e fizeram aquela leitura lá do mapa para ver aonde que as pessoas estavam clicando. Então, tipo, você vê que a pessoa está olhando a tua empresa, não é só mais uma dentro e a gente vai encher aqui, vai ficar um monte de gente aqui dentro e a gente não vai saber, vai se perder nos processos, né? Então, a gente vê o cuidado que vocês têm com a empresa, assim, de verdade mesmo, assim. Graças a Deus que não vai ter ninguém em Caxias pra Amém. contratar Fechado, vocês. tá amarrado. Pode ficar tranquilo. Isso daí fica em paz. É igual casamento, é um só e uma só. Se você é de Caxias e quer contratar Hubber, saiba que não tem espaço para você. Não vai rolar. Já tá registrado isso aqui. Calma, vamos negociar aqui. Pode negociar comigo. Eu acho que eu consigo. Se De você repente quiser o trato tá feito. Se você quiser contratar a Hubber, você vai ter que montar uma loja fora de Caxias do Sul. Você Calma. pode ir ali pra
Pra cidade Peraí, vizinha. vamos conversar. O homem tá vendendo passe caro aqui. Ô, Gisele, obrigado por isso. Pra gente é muito gratificante ouvir isso de uma forma tão singela, tão transparente, que são os valores que a gente quer. O time ama vocês, de verdade, assim. E eu, como gestor, eu defendo muito o meu time. Tava falando com o Nicolas quando a gente tava vindo para cá. Falei, cara, sai menos trabalhoso para mim demitir um cliente que tá tirando a paz do time do que a gente fazer o contrário, sabe? Pô, mas tá maluco, cara? Vai deixar um cara entrar... Não, deixa ele embora. Porque o que importa para mim é a paz de quem ficou. Porque esse time em paz, esse time numa vibe boa, ele vai produzir coisas do que você acabou de falar. Exato. Sabe? Quando você pega o time de people, né? A Flávia, a Camila, a Ana, cara, elas estão ali no atendimento, no front. A Bia, os gestores, eles começaram a pensar com a cabeça do cliente. Porque a escola do tráfego diz outra coisa, né? E era o meu desafio junto com o Nicolas lá atrás. Não, o gestor, ele olha indicador e tal. Eu falei, cara, tá tudo certo, mas para o nosso negócio a gente vai fazer diferente. Ele precisa pensar com a cabeça do dono. Se a assistência técnica fosse sua, que tipo de campanha que você faria para dar muito certo com o pouco de dinheiro que você tem? E a cabeça da galera explodiu só. Então, assim, a gente tem os nossos rituais, né? Semanalmente a gente faz o cheque semanal, toda terça-feira. Na verdade, a gente tem os rituais diários, né? Que são os dailies. Então, o Jax faz com o time comercial, faz com o time de CS, eu faço com o time de tráfego. E aí, a gente tem os weeklies, né? Que são os cheques semanais. Que aí a gente pega todos os clientes, a gente abre a conta de todos os clientes e fica todo mundo da empresa, para a empresa a tarde inteira, para olhar conta por conta, o que está acontecendo com cada cliente, fazer brainstorm para conseguir entender quais as possibilidades que a gente tem de ajudar aquele cliente. E a gente nivela o cliente por cliente verde, amarelo e vermelho. E esses são igual os indicadores do sinaleiro, né? Que Sim. A galera fala. Então, a gente realmente nivela assim. E a gente tem o monthly, né? Que é o nosso encontro mensal. Que a gente chama de Hubbers Lunch. Hubbers Lunch. O Hubbers Lunch... Só que o Hubbers Lunch, ele é para falar de tudo menos trabalho. Então, cada um... A gente não tem um escritório físico, a gente tem um escritório virtual. Então, cada um na sua casa pede um iFood. A Hubber, ela faz esse aporte. E aí, cada um pede o que quiser. Então, a gente pega McDonald's, poke, comida japonesa, comida chinesa, legal, enfim... E aí a gente se reúne no Gather, que é onde o nosso escritório virtual, e a gente fala de qualquer coisa que não seja trabalho. E é muito legal porque a gente tem algumas dinâmicas, né? Que a gente traz para trazer o envolvimento com a equipe. Porque às vezes uma pessoa que está lá no comercial não conversa com a pessoa que está ali no Google Ads, né? Não tem tanto fit assim. E a gente fez, inclusive no mês passado, a gente fez, por exemplo, um amigo secreto. E quem tirasse a outra pessoa, ela teria que falar o que ela admira, quais são os pontos positivos, o que ela mais gosta. Isso é fantástico. Isso fica de dica para você, assistência técnica, uma coisa simples, não custa nada, zero dinheiro. Você não precisa nem gastar o papel, porque o amigo secreto você faz online. Mas continua, Nicolas, porque essa dinâmica foi fantástica. E foi muito legal, porque foi muito emocionante você escutar de outra pessoa que... Às vezes a gente acredita que a gente não é tão bom ou que a gente não tem tanta significância. Mas uma pessoa do comercial escutar que tudo aquilo que existe dentro dessa empresa foi porque lá no início ela conseguiu convencer um cliente que o nosso serviço era bom, às vezes era o que ela estava precisando. Às vezes uma pessoa que está cuidando do cliente, um CS que está lá todo dia fazendo reunião, ensinando sobre o comercial, ensinando a vender, ele acha que ele não tem significância nenhuma. Mas vem uma outra pessoa e fala para ela o quão importante ela é dentro da empresa, quanto ela é importante ela é para a vida daquela pessoa. Então, foi muito legal, foi uma dinâmica muito boa. E a última agora a gente falou sobre o poder de desejar. Então, se você pudesse estralar os dedos e ter qualquer coisa, o que você teria? Talvez quitaria todas as suas contas? Talvez sairia do aluguel? Talvez você pediria perdão para alguém? Então, a gente fez uma baita lista de desejos e isso entrou, inclusive, no PDI, para que nós, gestores, pudéssemos ajudar as pessoas a conseguir alcançar esses desejos, porque, no final das contas, é sobre isso. É a gente conseguir realizar e transbordar na vida das pessoas aquilo que elas querem, as vontades delas.
Porque ela não vem aqui para trabalhar só para o final das contas ter um salário. Não, ela vem aqui para construir algo grande, para conseguir realizar os seus próprios sonhos. Ninguém vem para cá falando assim, eu quero ter algumas notas de R$ 100. Não, eu venho para cá para conseguir realizar os meus sonhos. Então, quando o empresário ele entende isso e busca trabalhar não para realizar os próprios, mas transbordar na vida das outras pessoas, sejam clientes ou sejam pessoas que ajudam isso a acontecer, as coisas fluem muito melhor. A gente conseguiu entender isso e aí trazer esse lado humano. Por que a gente, por exemplo, dá uma consultoria comercial? Por que a gente olhou a sua LP de uma forma que talvez outra agência não olharia? Porque não é sobre fazer o tráfego, é sobre fazer o que precisa ser feito para que o cliente tenha resultado. Eu digo mais, se a internet acabar amanhã e a gente precisar fazer sinal de fumaça para trazer cliente para vocês, a gente vai fazer. Porque o que importa não é a forma que o cliente vai vir. O que importa é que o cliente venha. O que importa é que vocês coloquem dinheiro no bolso. E quando a gente começa a entender isso, a gente não começa a buscar lá fora outras oportunidades. A gente começa a entender as dores do nosso cliente e como solucionar as dores do nosso cliente. Precisa fazer uma LP muito bem feita? Nós faremos. Precisa trazer uma consultoria comercial para ensinar o cliente a vender? Nós faremos. Nicolas, daqui a pouco vai precisar a gente ensinar o nosso cliente a consertar aparelho porque ele não está consertando direito. Se tiver demanda, a gente vai fazer. Por quê? Não é sobre ser uma agência de tráfego pago. Talvez lá no início, talvez há 2 anos atrás fosse. Sim. Mas agora não é mais. Então a empresa que fala, no nosso time a gente já está ganhando, o time que está ganhando não se mexe, vai ficar para trás. Precisa entender as dores do cliente, como resolver as dores do seu cliente. Inclusive, para você, assistência técnica que está olhando agora, pensa assim, quais são os upsells que eu posso fazer? O que eu posso entregar mais? O que eu posso resolver a mais da dor do meu cliente que hoje eu não resolvo? Talvez é um vale película por 3 meses? Talvez é uma garantia estendida? Talvez não sei. Pensa fora da caixa. Então, é um exercício que eu já vou dar um spoiler para a galera que vai assistir, que a gente vai fazer na Hubber, que eu tive esse insight hoje, inclusive, vindo para cá. A gente vai juntar todo o time e fazer um brainstorm de quais seriam as possibilidades da Hubber quebrar. Todo mundo. Isso aí é ouro. Na sua visão, qual seria uma falha que pode levar a gente à falência, a quebrar a empresa, a perder algum cliente? O que você enxerga na ponta que talvez nós aqui de cima não conseguimos enxergar, que você vê que é um gap, que pode ser que a gente perca muitos clientes ou venha até quebrar? E a gente vai fazer um brainstorm, esse exercício se chama pré-mortem, né? Que é você ter essa previsibilidade e fazer um reverse mesmo, entender de trás para frente, cara, o que será que eu posso fazer agora para evitar isso lá na frente? Então, é um outro exercício que a gente vai fazer com o time. Às vezes, o nosso time está conseguindo enxergar o seguinte, olha, eu estou vendo que muita gente está vindo aqui querer parcelar em 3 vezes e a gente não parcela em 3 vezes no cartão. Será que a gente não consegue parcelar em 3 vezes no cartão? Ou, eu estou vendo que a gente está perdendo para aquele outro cliente, o concorrente que está lá do outro lado, porque ele está dando uma capinha, uma película e a gente não está dando num conserto acima de R$500. Eu estou vendo que na troca do vidro do Apple Watch, a pessoa está ganhando uma pulseira. Cara, sabia que a pulseira de Apple Watch custa tipo R$20, R$30? Barato. E sabe quanto que é o conserto de uma tela de Apple Watch? Às vezes é R$600. Pô, custa você dar uma pulseira de print para a pessoa escolher o que ela quiser ali? E aí eu não sei. Mas será que você está perdendo clientes? Às vezes você deixa de ganhar R$600 porque você deixa de dar uma pulseira nova para a pessoa? Não sei. Ou atendimento, ou um script diferente, ou um aumento de conversão. Mas isso é o que a gente vai começar a fazer dentro da agência. Então, quem é assistência técnica que está assistindo, eu recomendo que façam. Então, esse tipo de trabalho com equipe é um tipo de trabalho que a Tati já faz muito tempo. A gestão. Por que ela decolou tão rápido assim? Putz, foi muito rápido. Hoje é uma empresa que ela saiu do zero. Ela começou na lavanderia. Na né? lavanderia. Não foi uma garagem. Não foi numa garagem, mas foi numa lavanderia. Em 2017. Em 2020, ela faturou mais de R$7 milhões com assistência técnica. Gente, com uma empresa. Por quê? Gestão. Ela já era gestora antes. Então, ela não era uma técnica. Ela nunca consertou um aparelho. O Felipe... Ela fala que o Felipe matou mais peça do que o pior técnico dela lá, coitado. Mas por que deu tão certo?
Gestão. E para vendas e tudo mais. cada erro que tinha, ela criava um processo. Tudo. Sim, até hoje, né? Ela fala que até hoje ela cria processo, né? É assustador. Todo mundo sabe o que fazer, quando fazer. Então, olhar para... A galera tem que parar, eu acho, na minha opinião, de olhar para assistência técnica como se fosse um negocinho, porque tem uma marginha legal, uma margem de lucro legal e tudo mais, e começar a entender que é um negócio, é um business, é uma empresa que tem cargos, tem salários, tem imposto, tem organização, tem processos, tem como escalar. Tem assistência que fatura 7 milhões. Tem assistência que vai faturar 120 mil no ano. Tá tudo bem. A questão é, será que você quer ficar aí para sempre? O que você tem que fazer para ir para o próximo nível? Se fosse vocês, eu escutaria um pouco mais essa história desses dois aqui, que você vai para o caminho certo. Muito bem, temos mais perguntas aqui. Vamos fazer um bate-bola. Nicolas, o que você tem para eles? Bom, eu separei algumas perguntas aqui que a gente deixa padrão para perguntar para a galera e vocês têm que responder rápido. É jogo rápido. Não pensa, só fala. iOS ou Android? Android. Sério, iOS ou Android? Android. Vidro ou tela? Vidro. Qual o setor preferido da assistência? Mi. Vendas. Vidro. Vidro, legal. Meta Ads ou Google Ads? Google. Meta. Legal. Tráfego orgânico ou tráfego pago? Pago. Orgânico. Muito bom, muito bom. Maravilha. Para a gente ir para os finais aqui, a gente trouxe esse podcast para que fosse algo inspirador para quem está do outro lado, né? E para a gente é muito prazeroso ter vocês aqui. Assim como a Michelle, quando gosta, eu quando gosto também. Né? E faço um esforço danado para que as pessoas também gostem, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto de me conectar com pessoas. E qual mensagem que você deixa, ô Saulo, para quem está no meio do caminho, cara? Eu não vou nem falar para o cara que está começando. Para o cara que já saiu ali dos 10, 20K e está olhando para frente e fala assim, cara, eu quero chegar lá. Que mensagem que você dá para esse cara olhando para aquela câmera ali? Existia, no meu primeiro emprego, né, existia uma frase que colocavam sempre na porta, antes da gente entrar, tinha essa frase, que marcou minha vida em todas as minhas dificuldades, eu sempre penso nela, que é que a sorte te encontre trabalhando. Então, nesse meio desse percurso, que vai estar difícil, porque é difícil, no início, no meio e no fim, a bênção de Deus, a sorte ou no que você acredita, ela tem que te encontrar trabalhando, tem que te encontrar fazendo o teu melhor, buscando o teu melhor. Então essa é a minha mensagem. Boa, Michelle, como gestora financeira, gestora de pessoas, gestora de vendas, a mulher que edifica o lar. A gente tem vários clientes assim. Que mensagem que você dá para aquela mulher que está lá do outro lado da assistência técnica, que por vezes é a esposa do técnico? Que mensagem que você manda para elas, olhando para aquela câmera? Difícil, hein? Eu acho que para as mulheres empreendedoras, né, muitas vezes a gente se perde a gente se perde, né, no famoso empoderamento, né? Mas se empoderar mesmo é ser aquela que auxilia o seu marido, que auxilia o negócio e que a sua casa vai bem. Então, a minha mensagem é, a gente pode ser empreendedoras? Pode. Mas a gente não pode deixar que nenhum desses pilares caiam, né? Que nenhum desses pilares se entrem em ruína. Porque ali está o nosso maior tesouro. É no nosso lar, é na nossa casa. Então, se eu puder deixar alguma mensagem, é essa. Seja uma edificadora do lar. Amém. Excelente. Agora, para finalizar, uma mensagem para o time de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm o maior orgulho deles, né? Eles vão ver esse podcast, eles vão estar no final, eles estão lá pensando no que está acontecendo aqui hoje. Que mensagem que você deixa para eles, Saulo? Galera, vocês são tudo, né? Eu costumo sempre falar nas reuniões que nós somos um barco. Um rema mais rápido, outro rema mais forte, outro rema mais lento. Mas a necessidade desse remo existe para todos. Então, se nós perdemos um, o barco pode vir à ruína.
Então, a importância é igual, seja na liderança, seja na subliderança, seja na gestão, seja na parte técnica. Então, cada um de vocês tem a mesma importância para mim. Eu hoje não sou o gestor, eu estou o gestor, da mesma forma que vocês são técnicos, gestores, ou seja o que for. Nós estamos no mesmo barco, com o mesmo sonho, o mesmo projeto. Se der certo, dá para todo mundo. Se der errado, se abraçamos e choramos. Mas vamos ter para quem abraçar. Essa é a mensagem. Muito bom. Michele, abre o coração. Pro O que time? você fala pro seu time? O meu time, assim, de verdade, eles sabem disso, já falei várias vezes, que eu amo o meu time, amo a equipe, amo que a gente pode sonhar junto e conquistar junto, e que a gente possa ainda viver muitas coisas ao longo dessa trajetória e realizar sonhos meus e realizar sonhos de vocês. Legal. E para quem quiser acompanhar o conteúdo da Trato Feito no Instagram, aonde que eles vão acessar? @trato.feito. @trato.feito no Instagram. Hoje com mais de 10 mil seguidores. Eu espero que da próxima vez que a gente volte aqui, que tenha dobrado esse número. Para nós foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Que Deus abençoe a jornada de vocês. De fato, uma história muito inspiradora. A gente já imaginava que isso, mas eu acho que não tanto, né? Vendo lenços até para mim hoje, né? Eu finalizo aqui com uma frase do ilustre professor Mário Sérgio Cortella, que acho que quebra todas as crenças daquelas pessoas que, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é o momento certo? Será que não é o momento certo? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Nicolas Palma, considerações finais. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui no nosso Hubercast. É uma grande honra receber um cliente que começou numa garagem e hoje é uma das maiores referências que a gente tem nesse mercado de assistência técnica hoje. E eu acredito que vocês, não sei se tem essa visão que a gente não conseguiu falar isso agora, né? De, vou crescer e vou ganhar o Brasil e tal. Mas o que o Saulo falou é que ele pretende transbordar muito na vida de muitas pessoas. Então, eu sei que o propósito de vocês é muito grande. Então, estar alinhado com pessoas assim mostra que a gente está no caminho certo também e nós temos bons clientes ao nosso lado. Eu quero agradecer, porque eu sei que foi uma longa viagem para vocês estarem até aqui. Já são 9h35 da noite agora. 9h35 da noite. E eu sei que vocês estão bem cansados, mas a gente quer agradecer do fundo do coração por estarem aqui com a gente, ter dedicado um pouco desse tempo. Pelas palavras, né, de verdade e afirmação que estão gostando do trabalho. A gente realmente se esforça muito para que isso aconteça. Então, ter isso daí é muito importante para a gente. E eu acho que é isso. Espero que todos vocês aí também tenham gostado. Se vocês conhecem alguma assistência técnica que também precisa escutar esse conteúdo, precisa escutar a história desses dois ilustres, incríveis pessoas que estão aqui na nossa frente, manda para ele, compartilha, curte esse vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando e até o próximo Hubercast. Chegamos ao fim do primeiro Hubercast. Um abraço.